E aí, galera, beleza? Tá aí fazendo ensino médio, tá estudando para concurso, se preparando para fazer Enem, fazer vestibular, tá nessa vida de aula online e tem dificuldade de aprender alguns conteúdos? Eu sou a professora Ana Célia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sujeito e predicado. Se liga aí na nossa aula de hoje! Na nossa última aula, nós vimos que o sujeito ele pode se classificar ou se dividir em 5 tipos: simples, composto, oculto ou desinicial, indeterminado ou inexistente. E o predicado é dividido em 3 tipos: nominal, verbal ou verbo nominal. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir ou então aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a identificar em uma oração o sujeito, o predicado, o tipo de sujeito e o tipo de predicado. Se liga aí! Agora a festa vai começar, porque agora eu quero ver se você entendeu mesmo. Nós vamos fazer a análise de algumas orações, certo? Prestem atenção, eu não estou falando frases. Certo? Por quê? Porque frase não tem verbo e para analisar sujeito e predicado, eu preciso ter verbo, certo? Então preste atenção que agora a gente vai começar a fazer a análise das orações. Vamos lá. Primeira oração. As pessoas caíram na escada. Vamos lembrar do que eu expliquei na nossa aula passada. O que é que eu faço para descobrir o sujeito? Muito bem, eu faço uma pergunta. Então, quem foi que caiu na escada? As pessoas. Show! Agora, as pessoas é o quê? Muito bem, o sujeito. Olha, você já está conseguindo compreender, certo? Então, quando eu perguntei quem foi que caiu na escada, você disse o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobrou é o quê? Show de bola, predicado, muito bem. Percebam que é uma oração simples, eu já consegui identificar o sujeito e o predicado. Se você acertou até aqui, significa que você está compreendendo a nossa aula, certo? Então vamos lá. Agora eu preciso classificar esse sujeito. Aí você diz, professora, eu já aprendi que sujeito simples é quando tem só um núcleo e sujeito composto é quando tem 2 núcleos ou mais. E aqui eu tenho as pessoas. As pessoas é muita gente, não é muita gente? Vocês não imaginam um monte de gente? Cuidado, eu coloquei esse exemplo aqui já para você se ligar, já para você não confundir. Lembram que eu falei para vocês que ia explicar o que era núcleo, que é a palavra mais importante, né, do sujeito, tal? Preste atenção, porque agora eu preciso dizer quem é o núcleo desse sujeito, porque eu tenho 2 palavras, tá? Eu tenho as e tenho pessoas. Então, dessas 2 palavras, qual é a mais importante? Qual é o núcleo? Pessoas. Muito bem, porque só o as não vai ter muito sentido. Então, a palavra aqui que é mais importante é pessoas. E como é que eu consigo identificar esse núcleo, essa palavra mais importante? Você vai levar até pela lógica, certo? Se fosse assim, muitas pessoas, continuava sendo pessoas. Se fosse algumas pessoas, pessoas era a palavra mais importante, certo? Então, se eu tenho um núcleo, eu só tenho essa, tá? Eu não tenho outro núcleo. Se eu só tenho um núcleo no sujeito, esse sujeito, ele é simples. Lembram? Observem a diferença, façam o par, sujeito simples composto. Fica mais fácil da gente compreender. Então, eu só tenho um núcleo no meu sujeito. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é simples. Ficou fácil compreender, certo? Então, fiquem atentos, certo? Se eu só tenho um núcleo, mesmo que essa palavra esteja no plural, porque pessoas aqui está no plural, se fosse o singular seria pessoa, certo? Mesmo a palavra estando, dando a ideia de muita gente, mas eu só tenho uma palavra, então eu só tenho um núcleo, logo sujeito simples. Ficou compreendido? Vamos analisar uma próxima? Vai começar a ficar difícil, viu? Vamos lá. Eu tenho uma oração. Maria e Ana brigaram por causa do carro novo. E eu sei que você já fez a pergunta, não foi? Quem foi que brigou por causa do carro novo? Maria e Ana. Eu já achei o sujeito. Se eu já achei o sujeito, tudo que sobrou é
Predicado. Não importa o tamanho, certo? Cuidado para não quebrar nada, para não tirar nada. Quando você tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Ó, eu sublinhei, eu destaquei aqui para você não ter dúvida, para você prestar atenção a essa divisãozinha do sujeito e do predicado, tá? Agora eu vou analisar o meu sujeito. Por quê? Porque eu preciso achar o núcleo, certo? Quem foi que brigou por causa do carro novo? Aí você diz, Maria. Muito bem. Tem mais alguém que brigou por causa do carro novo? Aí você diz, acho que não. Tem certeza que não? Quem foi que brigou por causa do carro novo, minha gente? Maria e Ana. Eu tenho 3 palavras nesse sujeito, mas eu não tenho só um núcleo. Por quê? Porque não foi só uma pessoa que brigou por causa do carro novo, não. Foram 2 pessoas. Logo, eu tenho 2 núcleos na minha oração. Eu tenho Maria e eu tenho Ana. Essas 2 palavras são núcleos. Se eu tenho 2 núcleos no meu sujeito, esse sujeito, ele é composto. Muito bem. Conseguiu compreender? Aqui você já viu a diferença, que quando o sujeito é simples é só um núcleo e quando ele é composto tem 2 núcleos. Aí você diz, professor, e se eu tivesse Maria, Ana e Jaqueline? Composto. Maria, Ana e Josefa? Composto. Maria, Ana e Mateus? Composto. Quantos núcleos tivesse aqui as palavras, seria composto. Entendido? No nosso próximo exemplo, nós vamos continuar avaliando, certo? Então, nós temos o exemplo. Estamos preocupados com nossos pais. Pergunta: quem está preocupado com nossos pais? Nós. Não está escrito aqui, certo? Mas quando eu digo estamos preocupados com nossos pais, significa nós. Então, nós é o sujeito. Tirei o sujeito, o que sobrou é predicado. Percebam que toda a oração aqui, ela se transformou em predicado. Por quê? Porque o sujeito que eu encontrei, que eu imaginei aqui que tem, ele não está escrito. Então, se ele não está escrito, tudo que tem aqui é predicado, certo? Agora, vamos lá. Vamos analisar esse sujeito, porque ele não estava escrito. Vamos lembrar do que eu expliquei antes, que quando o sujeito ele não aparece escrito, mas ele existe, eu consigo identificar, como nós identificamos aqui, esse sujeito é classificado como oculto ou desnencial. Lembrem que é o sujeito fantasma. Ele existe, mas ele não está escrito na oração, tá certo? Nosso próximo exemplo, vamos lá. Quebraram a janela de casa com uma pedra. Pergunta: quem foi que quebrou a janela de casa com a pedra? Dá para saber? Vocês já encontraram? Pois é, não dá. Não dá para saber. Vocês imaginem a situação. Você chegando para alguém dizendo: quebraram a janela da minha casa com a pedra. Quem foi que quebrou a janela? Não dá para saber. Eu não consigo achar um sujeito escrito aqui nessa oração. Aí você continua entendendo que quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. Se eu não encontrei a palavra escrita que vai ser o sujeito, toda a minha oração aqui já é predicado, tá bom? Preste atenção nisso aqui. Tá, agora vamos analisar. Quem foi que quebrou a janela de casa com a pedra? Dá para saber? Não dá para saber. Quando não dá para saber quem praticou a ação, quem fez o que está dizendo nessa oração, o sujeito, ele é indeterminado. Eu não consigo saber quem foi que quebrou a janela. Quando eu não consigo identificar, esse sujeito, ele é indeterminado. Tá certo? Agora nós temos aqui 2 exemplos difíceis. Eu tenho certeza que vocês já estão avaliando aí, já estão analisando, certo? Vamos lá. O primeiro exemplo eu tenho: há vagas disponíveis. Você passou na rua, tinha alguma placa, em alguma empresa, algum comércio, tal, tá aqui a placa. Há vagas disponíveis. O que eu faço para identificar o sujeito? Faço uma pergunta. Qual é a pergunta que você faz aqui? Não dá para fazer pergunta. Aí você diz: professora, mas a senhora não disse que tem que fazer uma pergunta para achar o sujeito? Pois é, mas aqui não dá para fazer pergunta.
E aí, como é que eu vou fazer para achar o sujeito? Aí você tem que se atentar às palavras que estão aqui nessa oração. Há vagas disponíveis. Tem uma ação? Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa aqui, tem alguma ação, tem alguma coisa acontecendo. Mas não tem ninguém fazendo isso. Por quê? Porque aqui eu tenho um diferencial. Eu tenho o verbo haver nessa oração. Vocês viram o a, certo? O a vem do verbo haver. Eu vou trocar por existir. Aí eu digo, existem vagas disponíveis. E se eu não conseguir identificar o sujeito escrito, lembram do exemplo anterior que eu mostrei? Eu já separo o predicado. Então, toda essa minha oração aqui, ela é predicado. Mas eu ainda preciso achar o sujeito. Não é só fazer isso e passar para frente, não, certo? Eu preciso identificar o sujeito. Se eu tenho aqui esse verbo haver, certo? E eu posso trocar ele pelo verbo existir, significa que eu tenho o verbo haver no sentido de existir, não é? Logo, o sujeito daqui é inexistente. Não existe sujeito. Alguns livros, alguns professores, ou quando você estava aí estudando, você também conseguiu identificar oração sem sujeito. É a mesma coisa. Então, aqui não tem um sujeito que faz essa ação. Tem alguma coisa dizendo, há vagas disponíveis. Existem vagas disponíveis. Percebam que combina quando eu troco há por existe, dá certo, combina, certo? Então, aqui eu tenho toda a oração, ela é predicado, classificada como um predicado, mas eu não tenho sujeito aqui. Logo, é um sujeito inexistente, que não existe. Vocês entenderam? Até vocês podem circular aí esse verbo haver e colocar uma observaçãozinha que ele é referente ao verbo existir, tá bom? O nosso outro exemplo é choveu a noite toda. Você chega para alguém e diz choveu a noite toda, certo? Quem foi que fez essa ação? Chover a noite toda. Tem uma ação, você viu a chuva e tal. Quem foi que fez isso? Quem foi que choveu a noite toda? Aí vocês, a chuva. Aí você, a chuva choveu a noite toda? Não, nada a ver, né? Eu viajei aqui, certo? Então, não tem sujeito aqui. Se eu não consigo achar o sujeito escrito, cuidado que tem gente que bota noite como sujeito, viu? Ah, tá, pronto, pois vamos lá. Noite é o sujeito, professora. Tá certo. O que foi que a noite fez? Vamos, quero saber. O que foi que a noite fez? Se você tá me dizendo que a noite é o sujeito, o que foi que a noite fez? Aí você olha para a oração e diz, não, nada. Pronto, então a noite não é sujeito. Sujeito tem que ter alguma ação praticada. Se aqui a noite não fez nada, então não é o sujeito. Então, se não tem sujeito nessa oração, tudo que tem nela é predicado, certo? Aí você vai lembrar, mas lá na classificação dos sujeitos, que a senhora explicou, tem falando do negócio de fenômeno da natureza. É isso aqui? Exatamente. Olha como você conseguiu compreender. Quando eu tenho uma oração em que nela expressa o fenômeno da natureza, não tem sujeito nela, certo? Eu também tenho um sujeito inexistente. Ou uma oração sem sujeito. Choveu aqui é o verbo. Eu jamais posso pegar a primeira palavra e dizer aqui o sujeito, ou pegar qualquer palavra. Eu preciso analisar a oração, certo? Então, aqui não tem sujeito. O sujeito, ele é inexistente. E tudo que tem na minha oração é predicado. Beleza? Então, como agora nós já conseguimos compreender a divisão, a classificação do sujeito, predicado, saber qual é o tipo de sujeito, agora nós vamos fazer a análise do predicado. Nós vamos continuar fazendo a análise do sujeito, certo? Para a gente entender melhor. Mas agora a gente vai avaliar o predicado, que lembrem, são 3 tipos: verbal, nominal ou verbo nominal. Então, preste atenção aqui, a gente vai começar com essa primeira oração, certo? Eu tenho aqui, Mariana está doente. Pergunta, quem está doente? Mariana. Logo, Mariana é o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobrou é predicado, certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá.
Para saber, para classificar o sujeito, eu já fiz, mas nós vamos continuar fazendo para a gente compreender melhor, como eu falei. Então, quem é o núcleo desse sujeito? Se eu tenho uma palavra somente, fica ainda mais fácil para eu identificar. Por quê? Porque eu só tenho uma palavra no sujeito, logo eu só tenho um núcleo, que é Mariana. Se eu só tenho um núcleo nesse sujeito, ele é simples. Tranquilo? Até aqui já tá show, né? Já tá muito fácil da gente conseguir, né? Mas agora nós vamos avaliar o predicado. E para avaliar o predicado, eu preciso estar de olho no verbo, certo? Então, preste atenção. Não passa o vídeo, preste atenção até o final, certo? Vamos lá. O meu predicado é estar doente. Vocês conseguem enxergar aqui uma ação? Tem alguma coisa acontecendo? Aí você diz, tá, tem uma pessoa que está doente. Logo, essa pessoa ela não está fazendo a doença, ela está sofrendo, ela está passando, ela está sentindo. Então, se é um estado da pessoa, logo eu tenho um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Porque eu não tenho uma ação acontecendo. Eu tenho um estado. Como é que Mariana está? Doente, certo? Logo, se eu tenho um verbo de ligação, esse predicado é classificado como nominal. Certo? Vocês entenderam? Os chamados verbos nominais, certo? Então, aqui, o núcleo desse predicado não é o verbo, certo? É o nome, que no caso aqui é um adjetivo, né? Doente. Se fosse feliz, se fosse chateada, qualquer outra palavra, né? Seria esse núcleo, certo? Próximo exemplo. Eu digo assim, a pandemia parou o nosso país. Pergunta, o que foi que parou o nosso país? A pandemia. Logo, a pandemia é o sujeito. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobrou é predicado. Pessoal, tá difícil de compreender até aqui, a gente fazendo essa pergunta e separando o sujeito e o predicado? Se tiver, coloca aqui no comentário para eu te explicar melhor para você conseguir entender, certo? Então vamos lá, eu já tenho o sujeito e o predicado, certo? Para eu identificar o tipo de sujeito, eu preciso analisar. Aqui eu tenho duas palavras no sujeito, eu tenho o a e eu tenho pandemia. Quem é o núcleo? Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Pandemia. Eu tenho mais algum núcleo? Não, eu só tenho um núcleo, um elemento nesse sujeito. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito é simples. Aí você diz, professora, mas não era o predicado que a gente ia avaliar? Calma, nós estamos fazendo logo o todo, então nós já sabemos classificar, analisar o sujeito, então a gente vai continuar fazendo isso para ficar ainda melhor o entendimento. Agora sim, nós vamos para o predicado, certo? O meu predicado é parou o nosso país. Aqui, vocês conseguem enxergar uma ação, alguma coisa acontecendo? Sim, nesse momento que nós estamos vivendo, de ver o comércio fechado, as fábricas fechadas, desemprego, então é uma série de... você enxerga a ação acontecendo. Aqui não é um estado, como a gente viu no exemplo anterior de Mariana, certo? Aqui eu tenho alguma coisa acontecendo, eu tenho alguma coisa parando, o quê? O país. Se eu tenho alguma coisa acontecendo, se eu tenho uma ação acontecendo, significa que eu tenho um verbo de ação. Parou, né? Que vem do verbo parar, então aqui eu tenho um verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, o meu predicado é nominal? Não, porque eu já aprendi que o predicado é nominal quando tem um verbo de ligação. Se aqui eu tenho um verbo de ação, logo o meu predicado é verbal. Ficou entendido, pessoal, até aqui? Próximo exemplo para fechar a nossa compreensão. Eu tenho, os excursionistas chegaram cansados. Quem foi que chegou cansado? Os excursionistas. Então, eu já encontrei o sujeito da minha oração. Quando eu encontro o sujeito, o que sobra é
predicado. Tranquilo? Eu acredito que essa parte aqui não tenha mais nenhuma dúvida. Você já conseguiu compreender bem direitinho essa separação. Fez a pergunta, você já consegue encontrar, certo? Agora vamos lá. Vamos identificar o tipo de sujeito. Eu tenho os excursionistas. Eu tenho duas palavras. Dessas duas palavras, qual é a mais importante? Excursionistas. Logo eu encontrei o núcleo, uma palavra que é o núcleo. Se eu só tenho um núcleo nesse sujeito, ele é simples. Aí você diz, professora, mas só tem exemplo de sujeito simples? Não, você pode encontrar outros com outros elementos, você vai classificar da mesma forma que nós classificamos os outros exemplos, tá? Então aqui eu tenho um sujeito simples, tá beleza? Lembra do que eu falei. Mesmo que a palavra só tenha uma palavra, mesmo que ela esteja no plural e dê a ideia de muita gente, eu só tenho um núcleo, tá? Se for excursionistas, pessoas, alunos, livros, não importa. A palavra estando no singular ou no plural, eu só vou ter um núcleo. Agora, se eu tiver livro e caderno, excursionistas e viajantes, aí sim eu vou ter duas palavras. Então, se eu só tenho uma palavra, o sujeito continua simples. Vamos para o nosso predicado. Porque eu tenho os excursionistas chegaram cansados. Chegaram cansados é o predicado. Vocês enxergam uma ação aqui? Vocês veem, excursionistas são pessoas que vão para excursões, para passeios. Vocês veem essas pessoas chegando? Sim, né? Nós conseguimos ver essas pessoas chegando. Então aqui eu tenho uma ação. Eu tenho um verbo de ação. Tranquilo até aqui? Aí você diz, se eu achei um verbo de ação, o predicado é verbal. Calma. Se você precisar voltar para o exemplo anterior, volta e preste atenção à explicação novamente, porque esse aqui ele tem uma diferença. Vamos ver que diferença é essa, certo? Se eu tirasse essa palavra cansados, que está aqui no predicado, e só dissesse os excursionistas chegaram, vocês conseguiriam entender? Sim, né? Seria uma oração com sentido completo, a gente conseguiria entender. Os excursionistas chegaram, beleza. Mas eles não só chegaram, eles chegaram de alguma forma. Como foi que eles chegaram? Cansados. Então, cansados aqui tem uma função no predicado, tem uma função nessa oração. Certo? Qual é a função de adjetivo, de dar uma característica? Logo, o que é que acontece? Esse cansados aqui é um adjetivo, eu falei no início da aula, ele acaba se tornando o núcleo, porque os excursionistas, eles não só chegaram, eles chegaram cansados. Percebem que cansados é uma característica do sujeito, uma característica da palavra excursionistas. Foram os excursionistas que chegaram cansados. Logo, essa palavra cansados aqui, a gente classifica como predicativo e é um predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica do sujeito, certo? Então, se eu tenho um predicativo dentro do predicado, eu tenho o verbo de ação e eu tenho um predicativo dentro do predicado, esse predicado ele é classificado como predicado verbo nominal. É como se fosse verbal e nominal ao mesmo tempo. Ele tem as duas funções. Por que ele tem as duas funções? Porque ele tem um verbo de ação e ele tem um predicativo. Vocês entenderam? Ficou entendido até aqui? Esse tipo de predicado ele é um pouquinho mais complexo, mas se a gente tiver bastante atenção, a gente vai compreender, tá certo? Pessoal, ficou claro para vocês a identificação da análise do que é sujeito e predicado, dos tipos, da classificação de cada um. Se ficou alguma dúvida ainda, coloquem embaixo aqui nos comentários, porque eu vou responder vocês para que a gente consiga entender ainda mais, para que não fique nenhuma dúvida. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem a parte 1 e a parte 2 desse conteúdo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até a nossa próxima aula.